Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Hoje é dia 24 de dezembro, quarta-feira, véspera de Natal. E é uma felicidade muito grande ter você aqui comigo hoje para mais um Evangelho do Dia. Meu nome é Leandro Bessa e eu estou aqui para orar por você. Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Zacarias, o pai de João, repleto do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou. Fez aparecer para nós uma força de salvação na casa de seu servo Davi, como tinha prometido desde outrora, pela boca de seus santos profetas, para nos salvar dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam. Ele usou de misericórdia para com nossos pais, recordando-se de sua santa aliança e do juramento que fez ao nosso pai Abraão, para conceder-nos que, sem temor e libertos das mãos dos inimigos, nós os sirvamos, com caridade e justiça em sua presença, todos os dias. E tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante do Senhor para preparar-lhe os caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, pelo perdão dos seus pecados. Graças à misericordiosa compaixão do nosso Deus, o sol que nasce no alto nos visitará, para iluminar os que o jazem nas trevas e nas sombras da morte, e dirigir nossos passos no caminho da paz. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão e minha irmã, hoje não é Natal ainda. E essa frase simples deveria cair no coração como um sino. Porque existe um perigo muito grande nessa data. A gente atravessar essa noite apenas como calendário. A gente preparar comida, organizar a casa, responder as mensagens, fazer presença e passar reto pelo que a igreja está tentando nos oferecer com tanta dedicação. Um último chamado para o coração voltar para Deus. Hoje é véspera. E véspera é esse lugar estranho onde ainda está escuro, mas a luz já está chegando. É o instante em que a graça está perto, e justamente por estar perto, ela faz uma pergunta que não dá para ignorar. Onde em mim, em você, Deus vai nascer? Não se Deus vai nascer. Deus nasce. Mas a questão é, ele vai nascer fora de mim, como um evento que eu assisto, ou ele vai nascer dentro de mim, como uma vida que muda? O evangelho de hoje não começa com um presépio. Ele começa com um homem chamado Zacarias. E isso não é para enfeitar a liturgia, é para nos ferir no lugar certo. Zacarias era um sacerdote. Ele não era um distante. Ele não era um ateu, ele não era um perdido, ele era um homem do templo, de oração, de serviço, de mandamentos. E ainda assim, quando Deus falou algo que ultrapassava o seu controle, Zacarias não conseguiu simplesmente dizer amém. Ele pediu garantia, ele quis certeza, ele quis prova, ele quis segurança. E aqui, sem pressa, eu preciso te perguntar com toda sinceridade, porque é véspera de Natal. Quantas vezes você tem vivido assim? Você continua indo, você continua fazendo o que tem que fazer, você continua acreditando, mas por dentro você só confia se você tiver controle. Você só entrega se você tiver evidência. Você só obedece se tiver vantagem espiritual clara. E isso é mais comum do que a gente imagina.
Porque nós aprendemos a tratar Deus como última instância e não como o primeiro amor. Zacarias duvidou e Deus não o destruiu. Deus fez algo mais profundo. Deus colocou em Zacarias silêncio. E o silêncio não é só a falta de som. Silêncio é um espelho. Porque quando a gente não pode falar, a gente começa a ouvir o que estava abafado. A gente começa a ouvir a pressa, o medo. A gente começa a ouvir a ansiedade, as justificativas internas. A gente começa a ouvir as pequenas mentiras que nós contamos para nós mesmos, para manter a aparência de fé. Zacarias ficou mudo. E eu fico imaginando a vida deles nesses meses. O templo continuava, a rotina continuava, o povo continuava, mas ele por dentro estava sendo purificado. Não é uma punição, é uma purificação, porque às vezes Deus não muda a nossa situação imediatamente, Ele muda o nosso interior, para que quando a situação mudar, a gente não volte a ser o mesmo. E então chega o ponto mais profundo do evangelho de hoje, quando a boca de Zacarias se abre, ele não começa falando de si, ele não começa dizendo, agora eu entendi, ou, nossa, foi muito difícil. Ele não começa com a própria dor, ele começa com louvor. Bendito seja o Senhor. Isso é conversão, meu irmão. Isso é conversão, minha irmã. Conversão não é só largar um pecado visível. Conversão é quando a vida deixa de girar em torno de mim e volta a girar em torno de Deus. E Zacarias faz uma coisa que nós quase nunca fazemos com verdade. Ele recorda. Ele olha para trás e percebe que Deus sempre esteve presente, mesmo quando parecia distante. Ele percebe que o tempo de Deus não é crueldade, é fidelidade, é maturação, é promessa caminhando na escuridão. E é aqui que a véspera de Natal se torna exame de consciência. Porque o Evangelho está dizendo, sem gritar, que Deus está vindo libertar. Mas libertar de quê? Libertar não apenas de inimigos externos, mas de inimigos internos, os mais perigosos, os mais silenciosos. O medo que manda em nós, a necessidade de controlar tudo, a vaidade espiritual que parece bem, a dureza de coração que se instalou sem a gente perceber, a falta de perdão que foi virando justiça, a fé que virou hábito, a oração que virou discurso. E hoje, na última noite antes do Natal, a igreja não está nos pedindo para ficar emocionados. Ela está nos pedindo para ficar honestos. Porque Cristo não nasce em um coração decorado. Cristo nasce em um coração quebrantado. E quando Zacarias fala de sol que nasce do alto, ele não está falando de um sol que dá a sensação boa. Ele está falando de um sol que ilumina quem está nas trevas e nas sombras da morte. Trevas aqui não são só coisas erradas, trevas são são também tristezas acumuladas. Trevas são traumas guardados, trevas são pensamentos que ninguém sabe. As trevas aqui são noites que você deita e a mente não para. Trevas são ausência que doem, mais nessa data do Natal do que em qualquer outra. As trevas aqui são pessoas que sorriem na ceia e choram no banheiro. E Deus está dizendo, eu vou até aí. Mas aqui está o ponto de tornar isso ainda mais profundo. Deus não vem apenas para te consolar. Ele vem para te conduzir no caminho da paz. E paz na Escritura não é conforto.
Paz é ordem interior, paz é reconciliação, paz é Deus recolocando as coisas no lugar, e isso muitas vezes exige conversão. Então eu quero te fazer a pergunta mais honesta de hoje. O que precisa morrer em você para Cristo nascer? Porque sempre há algo, sempre há alguma resistência, alguma idolatria disfarçada, algum orgulho escondido, algum hábito que a gente chama de meu jeito, alguma ferida que a gente usa como desculpa para não amar. E hoje, a um dia do Natal, a igreja não está pedindo mais uma oração. A igreja está pedindo um coração que diga: Senhor, eu não vou te colocar na minha agenda, eu vou te dar o centro da minha vida. Amém? Meu irmão, minha irmã, antes da gente rezar, antes da gente orar, eu te convido a fazer um ato de sinceridade diante de Deus. Eu te convido a colocar aqui nos comentários: Senhor, eu volto para Ti. E se você quiser completar, coloca: Senhor, a minha família volta para Ti. O meu coração volta para Ti. O meu cansaço volta para Ti. Eu volto para Ti, Senhor. Eu volto para Ti, quero que o Senhor seja o centro da minha vida. Coloque nos comentários: Senhor, eu volto para Ti. E se você ainda não faz parte dessa família, te convido a clicar aqui na palavra de baixo e inscrever-se, é totalmente gratuito, e fazer parte, porque todas as vezes que a gente vier aqui com uma oração, que é sempre o Evangelho do dia e a oração da noite, você tenha o seu nome apresentado ao Senhor. Amém? Então vamos rezar? Feche seus olhos e vamos entregar esse último dia antes do Natal para o Senhor. Senhor Jesus, nessa última noite antes do Teu Natal, nós não queremos Te oferecer uma casa bonita. Nós queremos Te oferecer um coração verdadeiro. Nós não queremos Te oferecer palavras bonitas. Nós queremos Te oferecer o arrependimento. Por isso nós Te pedimos, Senhor, entra onde está escuro. Entra onde nós escondemos coisas de nós mesmos. Entra onde a nossa fé virou costume. Entra onde o amor esfriou. Entra onde a oração virou repetição. Eu intercedo, Pai, por essa pessoa que ora comigo agora, por cada nome que está inscrito nessa corrente de oração, por cada pessoa que deu legalidade nos comentários, por cada pessoa que curtiu. Eu intercedo pela família, pelas pessoas que essa pessoa ama. Eu intercedo por tudo aquilo que ela tocar as mãos e os pés. O Senhor sabe o que ela não consegue dizer. O Senhor sabe o que ela tenta suportar sozinha. O Senhor sabe a luta que ela trava quando ninguém vê. E é por isso que eu te peço, visita essa alma, Senhor. Não com um sentimento passageiro, mas com transformação. Quebra o orgulho sem destruir a pessoa, quebra a dureza sem esmagar o coração, quebra a mentira sem tirar a esperança, quebra o medo sem tirar a coragem, e dá a essa pessoa uma graça rara, a graça de recomeçar de verdade. E que hoje o teu perdão seja decidido, que a reconciliação seja buscada, que o pecado seja abandonado e que o coração volte ao primeiro amor. Vem, Senhor Jesus, não deixe o teu nascimento ser apenas uma lembrança. Faz nascer em nós uma vida nova. E juntos, como filhos que voltam para casa, rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E agora, pedimos a intercessão de Maria. Em nome do Pai, pedindo um coração dócil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Em nome do Filho, pedindo coragem de obedecer. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. E em nome do Espírito Santo, pedindo paz para a nossa casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Meu irmão, antes da gente encerrar, eu te convido a ficar em silêncio por um instante. Não preencha, deixa Deus trabalhar. E que hoje, e que esse dia te encontre mais simples, mais inteiro, mais verdadeiro. E que amanhã, quando o Natal chegar, você não esteja apenas celebrando fora, mas vivendo por dentro o que a igreja anuncia, que Deus está conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, minha irmã, compartilhe com pelo menos 7 pessoas que precisam receber essa palavra no coração delas hoje. Meu nome é Leandro Bessa e eu rezo por você. Tenha uma santa véspera de Natal. Fica com Deus, um forte abraço e não se esqueça, Jesus te ama muito.